Shauku, Tivito que apagou na Uyunai. Akatop que Shauku, Tivito que apagou na Uyunai. Akatop que Shauku, Tivito que apagou na Uyunai. Glória a Deus. Em Jesus todos nós somos lembrados. As nossas tribos, as nossas tradições, as histórias. O Senhor vai traçando para nós um lindo caminho dentro da grande família de Jesus. E que nessa manhã o seu coração esteja aberto para tudo isso. Para entregar ao Senhor aquilo que Ele colocou em você. Para que você dê a Ele suas danças, seus ritos, suas tradições. Em 1956, chegaram os primeiros missionários até os Pacas Novos, e então começou um relacionamento entre eles. Um povo forte e guerreiro, desprezado pela sociedade, mas amado por Deus. Os missionários aprenderam a língua e a cultura dos Pacas Novos. Estes mesmos ajudavam e ensinavam os missionários sobre seu povo. Começaram então as primeiras traduções na língua nativa, versículos, capítulos, pequenos trechos e livros. Depois de muitos anos de trabalho, o povo Pacas Novos, que já possui mais de 30 igrejas lideradas por indígenas, recebeu algo que tanto esperava: o Novo Testamento em sua língua, fruto do trabalho dos missionários e dos indígenas. Deus também fala. Estamos aqui alegres aqui. Não estamos aqui por acaso. Estamos muito alegres com o nosso Deus pela sua palavra em nossa língua. Estamos muito felizes com Deus por nos amar e ter compaixão de nós indígenas. Ele nos deu seu Filho Jesus. É por essa razão que estamos muito felizes. Um dos sonhos de todo missionário, né? De ver esse grande momento de entregar as Escrituras para o povo, e a alegria é imensa, e me faz lembrar da tradutora, e que com o seu problema de saúde, a oração dela era: Senhor, permita apenas que eu possa concluir esse projeto de tradução para o povo Pacas Novos. O missionário, porque Deus ajudou nossos missionários, e eles nos ajudaram também. É por essa razão que estamos felizes com a entrega da Bíblia através dos missionários que nos ajudaram. Nós não conhecíamos a palavra de Deus e eles nos ajudaram também. Esse povo ter a palavra de Deus na sua língua, gente, é muita bênção. Imagina o trabalho dos missionários, quantos anos labutando e vendo essa bênção da entrega desse Novo Testamento hoje, dia 26/8/2023, um momento histórico na história da Missionária Auxílio do Brasil, na história da igreja também do povo Pacas Novos, povo Uruari. Uma linda história Deus tem feito aqui nesse lugar, e tudo começou aqui nessa aldeia. Os contatos, os primeiros contatos com esse povo, e eles decidiram fazer essa entrega onde tudo começou, porque a história deles com Deus começou aqui, e Deus mudou a realidade desse povo. Estamos aqui nos alegrando com eles. Nós pensamos das várias etnias que ainda não ouviram o Evangelho, ainda não tem um versículo da palavra de Deus traduzido no seu idioma. Então, cada entrega de um Novo Testamento, a gente sempre pensa, louva a Deus, mas também pensamos daqueles que ainda não têm as Escrituras, e sonhamos que também todas as línguas, todos os povos possam receber, assim como o povo Pacas Novos estará recebendo hoje o Novo Testamento no seu próprio idioma. Conseguiram reunir mais de 3.000 indígenas. Foi uma emoção indescritível. Entraram jovens em fila e fazendo voltas, e depois, de certo momento, eles vieram, os homens, em pequenos grupos, divididos em 3 grupos, nas caixas com os Novos Testamentos, e cantando palavras, caminhando com aquelas caixas na mão, deram várias voltas até chegar no local onde estava
o nosso irmão Manfredo Kern, esposo da nossa querida irmã Bárbara, e ela que foi a principal figura na tradução deste Novo Testamento. E eles colocaram os Novos Testamentos e o Manfredo distribuía para os 33 pastores das 33 igrejas locais. Foi um momento muito especial. Em um dado momento, Rubens, o primeiro crente entre os Pacas Novas, ele segura aquele Novo Testamento em balanço. Foi incrível, foi um dos momentos especiais na entrega desse Novo Testamento. Preciso contar um aspecto que não aparece ali. A nossa irmã Bárbara Kern, ela tinha um câncer de mama e fez a cirurgia, tratou do lado direito. Ela tirou o seio, fez tratamento, mas não parou de traduzir. Aí eu fui na Alemanha para uma outra reunião, e fui na casa dela. E estava ali numa hora daquelas, eu vi quando ela pegou um tripé, pendurou assim do lado, pendurou um saco com líquido, 5 litros, aquelas mangueirinhas. Aí ela preparou a sua mesa, assentou-se na cadeira e ela fazia diálise peritoneal, aqui do lado. Ela sentou, colocou o computador na frente, pegou uma mangueirinha, acoplou aqui do lado, o líquido começou a descer e ela falou: Edu, fica tranquilo, eu vou fazer a diálise por 5 horas. E durante 5 horas, ela estava trabalhando na tradução. Em setembro de 22, 3 anos atrás, ela orava, vocês não viram ali, mas ela orava o seguinte: Senhor, eu só te peço algo. Eu quero terminar a tradução. Em setembro de 22, ela terminou e todo o material foi para a Sociedade Bíblica. Foi impresso. Em novembro de 22, o Senhor falou: Bárbara, venha para junto de mim. E ela foi para a glória. Ela não viu a festa da entrega do Novo Testamento. E Manfredo pediu a mim: Edu, nós não queremos que fale muito da Bárbara, porque aqui a glória é do Senhor. Ela não viu a entrega, mas ela verá muitos Pacas Novas entrando na glória, porque creram na palavra que foi traduzido para o povo Pacas Novas. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não há salvação fora da palavra de Deus. O ajuntamento pode ser lindo, a festa pode ser fantástica, todo mundo pode se sentir bem. E esses dias o Brasil foi chacoalhado, Brasil
evangélico, quando saiu a estatística do IBGE que somos 28% de crentes, e eu estava ali em Brasília, numa viagem, fui de Anápolis para Brasília, o rádio ligado, e estava entrevistando uma crente destes 28%. E ela falava assim, a CBN entrevistava, e o que te fez mudar para ser evangélico agora? Ela falou, bem, eu era católica, mas eu não tinha paz, eu não tinha alegria, a minha vida era vazia. Aí eu fui na igreja lá dos crentes, e eu cheguei lá, todo mundo era alegre, todo mundo me cumprimentava, todo mundo me abraçava. Aí, temos comunhão. Nós não somos crentes porque é gostoso estar reunido. Nós somos crentes porque cremos na palavra do Senhor e porque nascemos de novo. É só o nascimento, novo nascimento, que nos faz ser membros do corpo de Cristo. Por isto, só a palavra precisa ser levada para todos os lugares. Nós temos uns colegas que trabalham com o povo cachuiana, lá no Pará. E eles convidaram a missão para ir para lá. E falaram assim, olha, nós já construímos a igreja. É um equívoco, mas a gente entende, porque a igreja não é templo, a igreja não é parede, a igreja é povo. Povo salvo, que se reúne debaixo da árvore, que se reúne na beira do igarapé, que se reúne em todos os lugares. A igreja somos nós. Mas tudo bem, ele falou assim, olha, nós construímos a igreja. Nós temos professores. Nós temos isso e temos aquilo. Nós não queremos nada de vocês, além de que ensine para nós a palavra de Deus. Nós só queremos aprender a palavra de Deus. E povo querido, povo amado, esta é a nossa razão de ser. Ide por todo mundo e pregai, pregai, pregai a palavra com entendimento, pregai a palavra para que as pessoas escutem, pregai a palavra no contexto cultural, dentro daquele povo. Se eles falam a língua, se tem pessoas que falam português, tudo bem, mas se a maioria fala a língua, ou se tem alguns que falam a língua, aprendam a língua e pregue em português, na língua. Não fale em português se eles falam na língua. A mensagem só vai alcançar os corações quando forem pregadas na língua do povo. Eduardo, você é muito radical. Se eles falam português, vamos pregar em português para eles. Oh, meus irmãos, primeiro, pregue na língua. Pregue na língua. Pregue na língua. O primeiro milagre nas Escrituras, no Novo Testamento, depois que a igreja nasceu, no dia que a igreja nasceu, qual foi o milagre? Eles ouviam as maravilhas de Deus na própria língua. Tem uma versão que diz, na sua língua materna. É na língua materna que precisa ser pregado o Evangelho. Por isso eu me sinto muito constrangido esta manhã. Porque tem várias línguas aqui. E eu não... E todos têm o direito de escutar. Todos têm o direito de entender. Todos têm o direito de ouvir com entendimento, com compreensão. Vocês se lembram? Vocês se lembram das 4 sementes lançadas no chão? Lembram do semeador? Das 4, 3 nasceram. Uma não nasceu. Qual foi a que não nasceu? A que foi lançada na beira do caminho. Por que ela não nasceu? Irmãos, eu já escutei todo tipo de respostas. Eu sei que vocês não vão cometer o mesmo erro que os outros cometeram. Eles falaram assim, é porque o passarinho comeu. Ela não nasceu porque o chão era duro. Ela não nasceu porque foi jogado no meio do caminho. Ela não nasceu porque pisaram em cima dela. Não, essa não é a resposta. Em Mateus capítulo 13, versículo 19 diz que
a que foi lançado à beira do caminho. Não compreendendo, vem o maligno e lhes arrebata o que foi semeado no seu coração. Ela não nasceu porque não compreenderam. Não compreenderam. Quando você pregar o evangelho, você tem que pregar com tanta simplicidade, com tanta clareza, para que as pessoas compreendam. E aí vem o Espírito e faz a obra do novo nascimento. A mensagem tem que ser pregada com entendimento ao coração de todos. Então, aos que falam outra língua e que não estão entendendo, por favor, me perdoe. Eu louvo a Deus pelo esforço dos tradutores. Eu sei que o Adilton está traduzindo para o povo Gavião. Eu sei que o Mimica está traduzindo para o Sanumar. Vários estão traduzindo aí. É lindo o trabalho de vocês. E a minha querida irmã está fazendo aqui esse trabalho fantástico de tradução. Nós louvamos a Deus pelo esforço daqueles que estão fazendo esse trabalho. E Rodrigo Tinoco, muito obrigado pela estatística que você apresentou. Lindo ver aquele trabalho que a fé vem pelo ouvir e os que estão gravando em áudio. A nossa aliança, né, Cleo? Aquele grupo que tem trabalhado para colocar o áudio em áudio, todas as traduções que já foram feitas do Novo Testamento nesse Brasil, e nós vamos trabalhar para que toda língua em território nacional tenha a Bíblia traduzida e escrita, tenha a Bíblia em áudio, tenha a Bíblia em vídeo, tenha a Bíblia de toda maneira, para que todos ouçam a palavra de Deus no nosso território nacional, e nós vamos avançar por todos os lugares. Nenhum povo ficará sem ouvir a palavra de Deus. Nenhum povo é inalcançável, porque esta obra é obra do Senhor. É Ele que disse, ide por todo mundo. E quando Ele disse, ide por todo mundo, Ele faz tudo para que você possa chegar lá. Só precisamos de homens e mulheres. O trabalho Deus fará. Deus fará. Nós iremos até os confins da terra. Nós passaremos por barreiras intransponíveis, subiremos montes, desceremos nos vales, nos desertos, nos rios, mas a palavra do Senhor chegará, porque a igreja é constituída de crentes de toda tribo, língua, povo e nação. É uma igreja multipovos, multimodal. Irmãos, isso não fazia parte da mensagem não, irmãos. A mensagem está ali. Mas o meu coração queima por isso, irmãos. Meu coração queima. Eu era jovem convertido, tinha 3 meses de conversão, lá em Brasília. A gente fala em Brasília, irmãos, mas era em Taguatinga. Taguatinga é uma cidade satélite, como tantas outras. Minha igreja pequenininha mesmo. E aí tinha um irmão, e ele era o dirigente da mocidade. 3 meses convertido, ele chegou para mim e falou assim, Eduardo, domingo que vem, você vai estudar esse versículo, me deu o versículo, João capítulo 10, versículo 9. Você vai passar a semana estudando esse versículo, e domingo que vem você vai falar 5 minutos para os jovens. Irmãos, eu nunca tinha visto a Bíblia antes, só no dia da minha conversão. E eu nunca tinha estudado a Bíblia, mas ele me deu o versículo, eu decorei o versículo, só ficava lendo o versículo, só lendo aquele versículo, lendo. Aí domingo, era 6 horas da tarde, era uma reunião de treinamento na mocidade, antes do culto grande. Antigamente a gente tinha essas bênçãos, né? Antigamente tinha esse trabalho assim. Aí eu fui lá para frente. Aí eu li o versículo, entrará e sairá e achará pastagem. Fala da entrada, fala da salvação, fala do mantimento, do sustento. Mas eu falei, olha, comecei a falar sobre a porta. Quem entra por essa porta é salvo. Então todos aqueles que conhecem essa porta, entra por ela. Aí me veio na hora um pensamento, e aqueles que não conhecem essa porta? E aqueles que nunca ouviram dessa porta? Eles não podem entrar. Irmãos, 3 meses convertidos. Eles não podem entrar nessa porta. Irmãos, eu fui chacoalhado por um desespero,
por aqueles que não conhecem essa porta, nunca ouviram falar dessa porta, que eu comecei a chorar, o dirigente veio, me pegou, levou lá para fora da sala, colocou num banquetinho, me deu água, eu chorava, por aqueles que não sabem da porta que é Cristo. Há pouco tempo depois, eu participei de uma conferência missionária, primeira vez na minha vida. E quando fizeram o apelo para a obra missionária, eu me encontrei lá na frente, eu nem vi quando eu fui. Estava lá na frente. E desde então, eu vejo nas Escrituras sempre que nós, igreja, só temos uma função: glorificar o Senhor, consumando a obra que Ele nos deu para fazer. E a obra que Ele nos deu para fazer é anunciar o Evangelho àqueles que nunca ouviram. E esse é o nosso alvo. É a mesma ideia de Paulo. É o que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 15. E ele fala isso com bastante propriedade, bastante autoridade, inspirado pelo Senhor. Ele diz: eu vou anunciar o Evangelho aonde Cristo não fora anunciado. E ele esforçava-se para isto, desta forma, para ir para todos os lugares. Mas, irmãos, se tem algo que me preocupa, é que quando dá um tema, eu quero ficar dentro do tema. Alguns de nós, quando recebemos um tema da igreja, a gente vai e prega, não tem nada a ver com o tema. Pelo menos uma mensagem tem que haver com o tema. Sabe por que eu creio? Porque vocês oraram para escolher quem ia falar. E oraram para ter o tema. Porque vocês pensavam numa razão daquele tema. Então, pelo menos uma mensagem tem que ser dentro do tema. Alguns entram no tema, saem fora do tema, nunca mais voltam para o tema. Mas eu quero, pelo menos nesta manhã, ficar dentro do meu tema. Então, como eu estou falando para missionários e entre os povos indígenas, estou falando para indígenas, meus queridos irmãos, e eles não têm horário. Eu vou contar algo aqui, eu não vou falar o nome dele, não. Mas foi num Complay, lá no Mato Grosso. Aí eu cheguei lá, estava a nossa turma, o nosso missionário, ele é incrível, ele fala a língua, fantástico. E ele estava lá com um grupo dele. Aí eu cheguei lá e ele falou assim: Edu, aí estava lá todo o pessoal da igreja, todos da igreja, os que foram participar do Complay. Aí ele falou assim: Edu, fala com eles, me ajuda, por favor. Eu falei: o que foi? Ele falou: olha, eles começam um culto às 7 da noite, e vão até o outro dia. Fala para eles, para parar ali pelas 10, 11 horas. E aí eu olhei para o pessoal que estava ali, e eles escutaram o que o colega tinha falado. Aí um falou assim: ô, seu presidente, quando a gente era incrédulo, o senhor acha que depois de convertido a gente vai fazer uma festa menor para Jesus? Aí eu olhei para o meu colega e falei: ó, não vou falar. Mas ele falou aquilo, com certeza, ele só queria me apresentar a situação. Então, como vocês não têm problema com isso, irmãos, eu não vou parar na hora do almoço. Meio-dia, eu não vou parar. Eu vou parar antes. Amanhã é o papel da igreja em missões. E eu podia pegar o esboço que o César pregou ontem à noite. Ele falou sobre isto. Eu falei: uau, ele leu. Ele usou a mesma palavra, Henrique. Ele usou a mesma palavra. Eu falei: então o César já pregou, agora só vou recolher a oferta. Acabou. Já pregou toda a mensagem. Mas tem algo que quero falar para vocês. O ministério do Senhor Jesus Cristo, ele é um ministério completo. Ele é um ministério completo, mas para mim tem uma aparência, ele tem um princípio da Santíssima Trindade.
eu consigo dividir o ministério de Cristo em 3 etapas. 3 etapas bem concisas. E elas funcionam separadamente, mas ao mesmo tempo ela é única, é uma só. Assim é a Trindade. O Senhor assim o fez. E Jesus Cristo começa no seu ministério ao grande, a gente fala o grande, mas meus irmãos, não há maior e menor dentro deste princípio. O ministério completo de Jesus é um mistério divino, tal qual é a Santíssima Trindade. Ele é único, mas ao mesmo tempo é dividido em 3 etapas iguais. O primeiro deles é o ministério salvífico de Cristo Jesus. É o ministério da salvação. Quando João Batista o apresenta, o vendo em João capítulo 1, versículo 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que 36, a mesma ênfase, eis o Cordeiro de Deus. E ele é apresentado como o Cordeiro Pascual, aquele que seria imolado, aquele que seria sacrificado, que seria morto, que derramaria o seu sangue e que nos livraria de toda a condenação do pecado. Esse ministério de Cristo aparece no seu nome. Em Mateus capítulo 1, versículo 21 diz: e ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome de Jesus significa exatamente isto. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Foi uma orientação divina. Foi uma orientação do Senhor. Ele diz para a mulher, ele diz, e ela dará à luz e porá o nome dele. É do Senhor, para que toda vez que nós falássemos Jesus, entendêssemos que estava falando de salvará o seu povo dos pecados dele. O nome de Jesus significa salvação. Salvação. E esta salvação de Jesus entra o resgate, entra a sua morte na cruz do Calvário. Ele cumpriu esta vontade divina. Ele levou sobre si, sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Assumiu o nosso lugar no tribunal divino. Quem deveria ser julgado seria eu e você. Seríamos nós. Mas ele sofreu este julgamento na cruz do Calvário. E ele deixou-se pregar naquela cruz. Mas sabe, meus irmãos, não foram os cravos que os reteram ali. Não foram aqueles cravos nas suas mãos e nos seus pés que o prenderam naquele lugar. Foi porque ele te amava. Foi porque ele nos amou. E ele sabia que ele teria que morrer na cruz do Calvário. Ele disse, Pai, ele disse, eu poderia orar, Pai, livra-me desta hora. Mas ele disse, mas é para isso que eu vim a esta hora, para morrer na cruz do Calvário. Falavam para ele, se és tu, Filho de Deus, desça da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas ele não desceu, não foi porque estava pregado na cruz, ele estava pregado pelo amor a você. Ele estava pregado por amor a nós. É isso que o sustentou naquela cruz do Calvário. E ele não fugiu dela. Ele não deixou-se levar por outros motivos. Ele deu-se por nós. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de vivermos a adoção de filhos. Por isso nós o chamamos de Pai. Chamamos a Deus de Pai. Vir a este mundo e ser a propiciação aceitável diante não é completa sozinha. Em Mateus capítulo 4, no início do ministério de Jesus, a partir dos versículos 18 a 20, Jesus estava andando na praia. Havia ali alguns pescadores. Jesus passa por eles
e diz assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu quero chamar a atenção de vocês que aqueles pescadores, você lendo Mateus ali, o primeiro livro dos evangelhos, é o primeiro encontro. É o primeiro encontro do Senhor Jesus com eles. Eles não tinham escutado o plano de salvação nas 4 leis. Ele não tinha escutado o pessoal da Jocum passando por ali, evangelizando eles. Não havia nada disto. Nada, era o primeiro encontro do Senhor Jesus com eles. E Jesus chega para aqueles que não eram seus discípulos. Eles não conheciam o Senhor. Vendo da perspectiva de Mateus, começando por ali. O Senhor fala para eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A promessa do Senhor para eles é esta: vos farei pescadores de homens. Nós, crentes, amamos, e Deus tem muitas delas. Eu fui participar uma vez do encontro Geração, lá na 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Como é que era o nome, gente, do Marcelo Gualberto? Ele tinha aquele programa de geração. Irmãos, tinha mais de 1000 jovens naquele encontro. Aí o Marcelo me chama lá na frente, chama os preletores, me chama e me apresenta. Fala, está aqui o Eduardo da Novas Tribos, vai falar sobre obra missionária. Tinha mais de 1000 jovens ali. Quando ele fala isso, eu falei: ô Senhor, os campos, terão obreiros para tudo quanto lugar. A apresentação do Marcelo é um apelo. Aí eu falou assim: olha, ele vai lá para a sala dele e vocês vão para lá. Irmãos, aqueles 1000 jovens saíram. Eu corri para a minha sala. Fiquei na porta, esperando aqueles que viriam. Entrou uma mulher, uma mocinha. E os jovens estão passando. Entrou outra moça. Eu falei: aleluia. Entraram 9 mulheres. Aí, assim, né, meio perdidão. Ele ia passando, eu peguei pelo braço e falei: entra aqui. 9 mulheres e um rapaz, na sala da obra missionária aos povos transculturais. Na sala do lado, o tema era o seguinte: a dança como estratégia de evangelismo. Tinha gente na janela. Estava lotado. Eu não sei como é que o rapaz lá dentro ia dançar. Não tinha espaço para eles. Em outra ocasião, na minha igreja, numa igreja lá em São Paulo, uma igreja enorme. Muitos de vocês já ouviram falar dele. Pastor Agil Silva, ele era vice-presidente do Bradesco. E eu estava de férias lá, ele falou: Edu, vamos dar uma sala de missões para você. E por 2 meses eu teria aquela sala. Irmãos, eu me preparei, fui para a minha sala, não veio um aluno sequer. Eu fui para a sala do outro. Aí eu fico pensando o que aconteceu com a nossa teologia para fazer isto. Porque no primeiro encontro de Jesus com aqueles pescadores, o Senhor disse: eu vos farei pescadores de homens. A promessa do Senhor era: eu vos farei pescadores. Ele não disse naquele encontro: eu vos darei o céu, eu vos abençoarei, eu suprirei as tuas necessidades, vocês pescarão, farão pescas maravilhosas, eu vou multiplicar os pães. Ele não falou de nenhuma promessa, a não ser a maior de todas: eu vos farei pescadores de homens, porque não há maior privilégio de fazer o que Cristo fez: salvar almas. Salvar almas. Eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei. Esta é a promessa do Senhor. É um processo com fins garantidos, porque salvar almas é o ministério de Jesus. Para isso ele veio, para isso foi na cruz, para isso morreu no nosso lugar.
E ele, no seu primeiro contato com aqueles que seriam os seus, ele disse: eu vos farei pescadores de homens. Em segundo lugar, dentro ainda desse segundo ministério de Jesus, segunda parte, ele ajunta seus discípulos e disse a eles: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Amo também Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18 até o versículo 20. Quando ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Meus irmãos, o Senhor enviou a todos os seus. Nós somos aqueles que o Senhor ajuntou, assoprou sobre nós o seu Espírito e nos espalhou por todos os lugares. Este é um privilégio de cada um de nós. E olhando como indivíduos, o segundo ministério de Jesus é exatamente este: preparar aqueles que fariam com que a sua palavra fosse até os confins da terra. Eu estava pregando numa igreja, eu vou falar aqui pertinho, mas era em Cruzeiro do Sul, né? Não é tão pertinho, né? E aquela igreja tinha 40 e poucos missionários. Eu ia falar para os missionários e pastores da igreja num dia. Fiquei apaixonado por aquilo, mas algo me chamou a atenção, irmãos. Eu fiz um casamento, só dando um pano de fundo, fiz um casamento de um casal que ele era aluno lá de Peniel, nosso Instituto Bíblico. E ele casou com uma portuguesa, chamada Diana. Veio lá de Portugal. Quando nós passamos por lá e pregamos, desafiamos para a obra missionária, ela veio estudar em Peniel. Os dois namoraram, casaram e tinham um filhinho. Aí eu fui para o Acre. Quando chego lá no Acre, eu conheci o pai dele. Primeiro, o pai dele também estudou em Peniel. Aí estava lá o pai, o filho, casado com a Diana, e a netinha. Aí eles me contam uma história. O pastor conta a história. Ele diz o seguinte: ele é o pastor da primeira igreja batista de Cruzeiro do Sul. Um irmão muito dedicado. Aí ele falou que há muitos anos atrás passou por ali um missionário inglês. Um missionário inglês muito esforçado, muito dedicado, que tinha um barco e viajava por aqueles rios. Não tinha tempo ruim para ele. Ele pregava em todos os lugares. E naquele barco ele estava acompanhado de alguns jovens solteiros da sua igreja. E ele vai no barco. Aí um daqueles jovens chega para ele e fala assim: pastor, nesse igarapé aqui, tem muitas famílias que não ouviram falar de Jesus. Eu não sei como é que ele sabia, mas ele falou isso. Aí o pastor falou assim: é mesmo, tem famílias aqui que nunca ouviram falar de Jesus? Mas aquele jovem esperava que o pastor, o igarapé, a boca do igarapé vai ficando para trás. Aí o jovem fala: pastor, tem muitas famílias nesse igarapé que nunca ouviram falar de Jesus. Aí o pastor falou assim: sim, eles nunca ouviram falar de Jesus, mas eu vou para Cruzeiro do Sul. Aquele jovem não desistiu e falou: pastor, tem muitas famílias aqui que nunca ouviram falar de Jesus. Aí o pastor virou para ele assim e falou: elas precisam ouvir falar de Jesus. Se você quiser, você vai pregar, mas eu vou para Cruzeiro do Sul. Aquele jovem olhou para o pastor, olhou para a sua bagagem, cacique Henrique. Vocês não sabem, mas ele é meu cacique. Aquele jovem pegou um saco. Naquela época tinha caucho, né, que fazia com que o saco ficasse impermeável. Aquele jovem pegou o saco, irmãos, que estava amarrado, pegou, pulou no rio. Pulou no rio e foi nadando em direção àquele igarapé. Alguém viu, estava lá na beira com a canoa, foi lá e recolheu aquele jovem. E aquele jovem falou assim: me leva aí para dentro do igarapé.
E ele foi, uma família o recebeu para passar a noite. E ele pregou o evangelho para aquela família. A família toda se converteu. A família toda se converteu. E o velho, o senhor daquela família, era pai do Joel, que havia se convertido. Ali havia 4 gerações naquele lugar. Porque alguém falou assim, nesse lugar, tem família que nunca ouviu de Jesus. 4 se envolvidos no evangelho. Irmãos, nós precisamos descobrir que pregar o evangelho para as outras pessoas não é opção, é natureza, é instinto do crente. Está nele pregar, está nele falar, está nele testemunhar. Isto é natural, é espiritualmente natural do crente. O antinatural é não falar, o antinatural é ficar calado, o antinatural espiritual é fugir do dever. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esta é a promessa do Senhor. Quando você segue a Jesus, você se transforma num processo divino de pescadores de almas, de evangelizar por todos os lugares, a todas as pessoas, não importa onde quer que elas estejam. Meus irmãos, entendam bem esta área que o Senhor Jesus investiu muito no seu ministério. E aonde entra a igreja nisso? É a segunda parte. Eu falei do indivíduo, quero falar do coletivo agora. Nesse processo, o Senhor faz uma promessa. Ele diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. O Senhor diz que vai edificar a sua igreja. Aqui eu tenho alguns pensamentos bem meus. Sabe, meus queridos irmãos, nós temos visto uma distorção do que é ser igreja. Algumas pessoas entendem mal o que é ser igreja. Igreja é um ajuntamento dos salvos em Cristo Jesus. E o Senhor ajuntou este grupo, chamado igreja. E este grupo, ele se espalha por todo o mundo, dividido em pequenos grupos, chamados igrejas locais. E esse grupo tem uma função primordial, que é fazer conhecido o nome do Senhor. Nós vemos em 1 Pedro, quando são usadas as mesmas palavras que foi usada para Israel no Velho Testamento, o Senhor usa as mesmas palavras referente à igreja, quando Pedro fala, e o Pedro fala assim, sobre que és povo santo, é povo exclusivo, que é nação santa, é escolhido, e ele fala, depois ele diz, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, como igreja, nos ajuntamos para nos edificarmos mutuamente. Como igreja, nos ajuntamos para adorar o Senhor. Como igreja, nos ajuntamos para cuidar um dos outros. Mas a nossa função principal é cumprir a vontade do Senhor como igreja, é glorificar o Senhor, como diz João capítulo 17, versículo 4. Jesus diz, Pai, glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me deste a fazer, e nós glorificaremos o Senhor na terra, consumando a obra que Ele nos deu para fazer individualmente e como igreja, e a obra que Ele nos deu para fazer é anunciar, é fazer o nome dEle conhecido em todas
todos os lugares, a todos os povos, não importa aonde quer que eles estejam, nós iremos lá e falaremos, só Jesus é Salvador, só Ele pode salvar, e faremos de tal forma que as pessoas poderão compreender a mensagem, crer e serem salvas. Esta é a razão de ser da igreja, anunciar o Evangelho de Cristo, para que todos ouçam desta salvação e creiam em todo lugar. Sabe, meus irmãos, a igreja, uma igreja grande envia alguém para o campo, ela tem seu trabalho, aquela pessoa vai para um local, começa a pregar, nasce outra igreja, aquela outra igreja que nasceu, envia pessoas para o campo, para pregar o Evangelho, para onde aquelas pessoas vão, nascerão, não importa o tamanho da igreja. Quando eu morava em Santarém, do Pará, para alcançar os povos ali na igreja onde nós nos reunimos, havia um grupo que morava muito longe, e eles pegavam 2 ônibus para ir na igreja, lá no local de reunião. Aí eles chegaram para mim e falaram, irmão Eduardo, não dá para a gente reunir na casa do senhor uma vez por semana? Para a oração e para estudo da Bíblia. Conversamos com a liderança local e abriu-se na minha casa um ponto de pregação. Aquele ponto de pregação cresceu, logo teve várias pessoas convertendo, e aí compramos um terreno lá embaixo, tudo com a concordância da igreja principal, e aí abrimos um trabalho ali, e cresceu aquele trabalho. Naquela época eu viajava para os matos para fazer contato com um grupo isolado, e a minha esposa ficava na cidade. Quem conhece a minha esposa sabe como ela é, e ela tomava conta lá do trabalho, na minha ausência. E meus irmãos foram pessoas se convertendo, cresceu o número de membros, e aquela igreja pequenininha, ali sem muitos recursos, o pessoal eram pescadores, pessoas simples. Aquela igreja mandou 3 membros dela para o trabalho missionário. Os 3 hoje são missionários. Não depende do tamanho da igreja para enviar missionário. Depende do coração. Depende da dependência do Senhor. Quando a igreja depende do Senhor, irmãos, dinheiro nunca foi problema. A falta de dinheiro nunca foi problema, irmãos. O que nós precisamos é de obreiros. É de corações dedicados, porque aquele que aponta o caminho é o mesmo que segura você, que sustenta você, que suporta você, aonde quer que você for. Você só precisa saber que você precisa anunciar o Evangelho. Sair de onde você está. A igreja existe, queridos irmãos, para anunciar o nome do Senhor, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em todos os lugares. Esta é a nossa função. Sim, trataremos das necessidades espirituais, dos problemas morais, das lutas. Precisamos nos edificar mutuamente. Para isso nos reunimos. Mas a igreja tem que ter como função principal enviar missionários. Até o título que me deram me assustou um pouquinho. O título diz assim: o papel da igreja em missões. Eu entendo muito bem o que os colegas quiseram colocar. O papel da igreja em missões. Mas, meus irmãos, alguém disse no passado que se a igreja não é missionária, ela é um campo missionário. A minha esposa, lembramos disso essa semana passada. Eu estava pregando numa igrejinha pequenininha. E nós chegamos, minha esposa sentou-se lá atrás. Ela estava sentada e eu estou lá na frente falando de missões. Do lado dela tinha um dos líderes da igreja. Só que ele não sabia que ela era minha esposa. Aí aquele líder, escutando eu pregando sobre missões e animado, aí aquele homem falou para minha esposa, murmurou assim: eu não gosto disso. Aí a minha esposa falou: então são 2. Aí ele falou assim: a senhora também não gosta? Ele falou: não, o senhor e o diabo. São os 2 que não gostam disso.
Sabe, meus irmãos, porque não há outra função. Em algum momento da nossa liturgia, em algum momento da nossa história, da nossa teologia, nós mudamos a semântica, o sentido das palavras, e isso diminuiu esse contexto. Há o que é ser missionário, e nós temos dificuldades. Eu me lembro de várias histórias, irmãos, já contei para vocês nos nossos encontros, em alguns lugares, de uma mocinha, lá em São Paulo, filha de um casal de médicos, escutavam um missionário, acho que era a Tonica, que estava dando testemunho. Ela veio da África, em momentos difíceis, vivendo debaixo de perseguições, e a Tonica estava lá dando testemunho, a filha daquele casal, olhando para a Tonica, escutando, os olhos assim, interessados, arregalados, olhando para a Tonica, e a Tonica foi e continua a compartilhar. Aí ela fala, eu quero ser missionária. A mocinha falou. Os pais, os 2 médicos, ali na frente da Tonica falaram, filha, você ficou louca? Você ficou louca, filha? Irmãos, eu não sei aonde pegamos esta ideia. Essa ideia que ser missionário é algo extraordinário, ou é um super-homem, outra coisa, ou então é algo assim, que todo mundo quer fugir dele. Não, meus irmãos, é a vida cristã normal. É ser crente verdadeiro. É ser crente que fala aonde quer que vai, que prega onde quer que está, que anuncia o evangelho dentro do seu contexto, com sabedoria, sim, mas com ousadia, pregando em todos os lugares. Esta é a função da igreja. O Henrique, lembra, eu fui convidado lá em Campo Grande para pregar, numa igreja, e o tema era a igreja fora das paredes. A igreja fora das paredes. E eu fiquei pensando naquilo. Era estimular para sair, para pregar o evangelho. Aí eu comecei assim, irmãos. Eu estudei, preparei, fiz algumas continhas. Aí eu perguntei, quantas horas vocês ficam dentro desse templo por semana? Aí eles contaram na escola dominical, o culto de manhã, o culto à noite, domingo, e uma reunião na quarta-feira e tudo. Eles falaram 5 horas por semana. A gente fica aqui dentro. Eu falei, olha, para ajudar, vamos falar que vocês são bem crentes, então vocês ficam 6 horas por semana dentro do templo. Tá bom. Eu falei, quantas semanas tem no mês? Aí, é claro, todo mundo falou 4. Eu falei, 4 vezes 6, 24. Então, no mês, vocês ficam um dia aqui dentro. E fica 29 fora. Sabe, meus irmãos, o problema não é a igreja fora da parede. O problema é que quando estamos fora das paredes do templo, nós não vivemos aquilo que nós vivemos dentro da igreja. Na igreja nós somos apaixonados, na igreja nós pregamos, na igreja nós choramos, na igreja a gente se emociona, a gente oferta, a gente perdoa. Alguém faz um apelo, vocês 2 estão com problema, vem aqui, abraça, aí tem comunhão e tudo, dentro da igreja. Saiu das paredes, irmãos, nós somos outras pessoas. O nosso problema não é viver fora da parede do templo, nós vivemos fora do templo, é que não vivemos lá fora como devemos viver dentro do templo, irmãos. Nós fazemos uma separação, entramos no templo, somos crente, saímos fora do templo, deixamos de viver a vida cristã normal, natural. Eu me lembro de um colega, viaja muito comigo, e ele vendia livros evangélicos, vendia naquela época CDs, e aí alguém comprou muito dele e deu um cheque, naquela época dava cheque, né? Deu um cheque borrachudo, né? Foi e voltou, não tinha fundo o cheque. Aí ele viu aquilo, um dia um homem aparece lá, aí ele vai e fala com o homem, você, sendo crente, você compra e dá um cheque sem fundo, que coisa incrível, que coisa doida você fez. Aquele homem olhou para ele e falou assim, não confunda a minha vida espiritual com minha vida pública.
Irmãos, não existe isso. Nós somos um só. Nós somos crentes aqui, crentes aonde quer que nós formos. Nós somos luz do Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho. Nós precisamos viver isso. A primeira divisão é Jesus, o provedor da nossa salvação. A segunda, Jesus preparou quem levaria essa mensagem a todos os lugares, a todos os povos. Terceiro lugar, o Senhor Jesus cuida dos seus. E Ele tem testemunho. Esse é o ministério dele. Ele vive para interceder por nós. Ele vive para cuidar de nós. Ele faz maravilhas, irmãos, nesse sentido. O Senhor é aquele que cuida de todos nós. Ele, a cada passo, se identifica conosco. Ele se identificou quando éramos incrédulos, assumindo o nosso lugar na cruz do Calvário. Mas Ele se identifica conosco quando passamos por perseguições. Aconteceu quando Saulo perseguiu os crentes, e o Senhor Jesus se manifesta a Saulo e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo podia dizer: olha, eu não estou te perseguindo, eu estou perseguindo aqueles do caminho, aqueles dessa seita. Mas quem persegue o crente está perseguindo o Senhor. Quem faz o mal ao crente, faz o mal ao Senhor. Quem faz o bem ao crente, faz o bem ao Senhor. É uma identificação completa. A sua luta é a luta do Senhor. As suas necessidades são as necessidades do Senhor. E o suprimento do Senhor virá sobre você todos os dias, em todos os lugares. Meus queridos irmãos, entrem na obra missionária sabendo que aquele que fui pregar em Uberlândia, um dia desse, de Anápolis a Uberlândia é pertinho, 400 quilômetros, estrada boa. E o irmão falou assim: que hora você vai sair? Eu falei: vou sair depois do almoço. Então você chega às 5 horas para tomar um café. E depois nós vamos lá para o lugar da reunião. Aí eu falei: tudo bem. Só que um dos meus filhos falou: pai, você pode me levar ao banco? Eu vou resolver uns negócios lá. Aí eu levei para o banco. Quando chegou lá, ele falou: pai, eu esqueci algo em outro lugar. Eu fui para lá. Irmãos, eu fui para os 3, 4 lugares. Quando eu olhei, já era quase 1 da tarde. Para quem ia sair ao meio-dia. Para chegar em Uberlândia, eu ia chegar atrasado. E aí, arrumo tudo, saio de lá. Eu saio de Anápolis. Eu não sei quantas multas eu peguei naquele dia. Mas eu fui. Aliás, eu não recebi nenhum comunicado, então não peguei nenhuma. Mas eu fui correndo. Colocamos todas as coisas dentro do carro e saímos correndo. Quando eu cheguei em Uberlândia, estava na casa daquele irmão, um irmão muito querido, o café preparado. Nós fomos tomar o café e tudinho. Aí ele falou: irmão Eduardo, agora vamos nos preparar para a reunião. Vamos tirar sua bagagem do carro? Fomos lá. E normalmente, em viagem assim, eu não coloco as roupas que a gente vai usar, não coloco em mala, eu coloco em cabides que está no carro. Então não precisa passar o terno e todas aquelas coisas. Então, todos os cabides direitinho. Aí eu vou lá no carro, pego os meus cabides. Quando eu peguei os meus cabides, eu fiquei olhando. Aí eu falei: eu não estou vendo a roupa da minha esposa. E ela seria preletora também. Aí eu falei: misericórdia. Esqueci as roupas da minha esposa todinho. Aí eu pego minhas roupas e minha mala. Eu entro no quarto, a Nancy olha para mim e fala: o que aconteceu? Eu não sei, irmãos. Elas conseguem ver o invisível. Ela falou: o que aconteceu? Aí eu com o meu cabide segurando assim. Aí ela falou: as minhas roupas. Eu falei: meu bem, não vieram. Aí ela falou assim: ô bem, eu não vou ficar zangado com você porque você vai pregar hoje à noite. Você tem que estar no espírito. Para o culto hoje à noite, eu tenho uma roupa ainda. Eu tenho uma saia e uma camiseta. Uma camiseta de oncinha. Ela falou: onde é que eu vou no culto com camiseta de oncinha? Não dá, meu bem. Aí, irmãos, fomos para o culto. Só o Senhor mesmo para me ajudar a pregar naquela noite. Aí, quando voltamos no quarto, a Nancy falou: amanhã, meu bem, você vai me dar o teu cartão e eu não vou perguntar o preço. Eu vou entrar, serviu em mim, e eu tenho que comprar para o culto de amanhã à noite e tenho que comprar para o domingo, porque aí
eu não podia falar nada, irmão, eu fiquei calado com aquilo. Aí, para me ajudar, um casal que estava visitando ia numa loja para comprar uma roupa para casamento. Aí eu falei para ela assim, meu bem, de casamento não, por favor. Aí eu perguntei, aí ela disse assim, não fala para ninguém. Aí no outro dia cedo, aquele casal, a Nancy acertou com o casal, iam sair para comprar. Eu não aguentei, aí eu falei para a dona da casa, eu falei, o que aconteceu, meu irmão? Por que toda mulher adivinha as coisas? Aí eu falei, irmã, nunca aconteceu, mas não veio nenhuma roupa da minha esposa. E ela vai falar hoje à tarde, para uma reunião de mulheres da região. Aí ela ficou olhando assim e falou assim, meu irmão, não fala nada com ninguém. E só espera eu voltar. Ela foi lá para o quarto dela. Aí a Nancy está ali, meu bem, eu vou com o Cacá e a Dorcas. Eu falei, não, espera um pouquinho. Aí, meu bem, eu estou com pressa. Eu falei, não, espera um pouquinho. Aí a dona da casa vem e fala assim, irmão Eduardo, leva a sua esposa no quarto. Aí eu levei minha esposa no quarto. Quando nós abrimos a porta, que entramos, tinha 8 vestidos em cima da cama. E ela falou assim, o que servia teu. Oh, irmãos, eu nunca vi um suprimento tão rápido. Vestidos que eu jamais poderia comprar para minha esposa. De tão caros que são. Dos 8, 4 serviram na minha esposa. Lindos. Lindos. E eu falei, como é que essa irmã tinha esses vestidos assim? Ela foi no culto naquela noite, bem vestida. Eu ia falar bonita, mas bonita ela sempre é. Ela estava bem vestida naquela noite. Irmãos, num suprimento. Por quê, irmãos? Porque aquele que nos manda é aquele que supre as nossas necessidades. É aquele que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Não há irmãos, não há necessidade que o Senhor não nos dê. Muitas vezes o Senhor nos deixa passar por necessidade para que aprendamos a depender deles. Sim, muitas vezes isso acontece, mas o Senhor faz isto conosco porque nos ama, porque Ele quer nos aperfeiçoar, porque nos quer fazer maduros. Mas aquele que deu a sua vida por nós, aquele que nos envia para pregar o Evangelho, é aquele mesmo que vai cuidar de cada uma das nossas necessidades. Ele vai nos proteger em Cristo Jesus. Este é o nosso Deus. Meus queridos irmãos, o ministério do Senhor Jesus continua salvando, continua enviando e continua sustentando, apoiando, suprindo. E nós podemos ir a todos de pregar o Evangelho. Pode demorar, mas um dia as portas vão se abrir. E eu quero estar na frente daquela porta. Eu quero estar lá e abrir aquela porta para que a gente entre e ali o nome do Senhor seja glorificado na língua daquele povo. O ministério do Senhor Jesus, na minha perspectiva, ele é tríplice. Ele salva, ele envia e ele sustenta. E isto jamais vai mudar, até que sejamos levados para a sua presença gloriosa, até que sejamos levados para a presença do nosso Deus. Enquanto isso, nós anunciaremos o nome dele até que ele volte. Só haverá um dia que nós não vamos precisar mais anunciar, é depois que ele voltar. Mas por enquanto, irmãos, não dá para ficar sem anunciar o Evangelho. Eu encerro com a historinha que eu vivi e eu quero falar de urgência, tá, irmãos? Urgência, rapidez. Quando eu entrei no trabalho missionário, meus queridos irmãos, praticamente se podia entrar em qualquer lugar. Quando eu iniciei na obra missionária, era tão interessante que nós conhecíamos etnias que a FUNAI não conhecia, que o governo não... Eles nos mandavam fax perguntando onde é que tinha índios.
e não tinha problemas para entrar. O único problema, pastor Paulo Nunes, era a falta de missionários. Não havia, porque se houvesse, a gente colocava em todos os lugares. Em todos os lugares. Os tempos passaram. Hoje, o nosso Deus não muda, mudou a situação, mas nosso Deus não muda, Ele é soberano, Ele é rei. Mas eu estava andando, eu fui para uma reunião na ONU, com um grupo de pessoas, e quando eu estava lá, nós fomos almoçar num restaurante que separaram para o grupo, eram 120 pessoas, e eu e minha esposa íamos andando de mãos dadas, e eu olho do lado esquerdo e tem um senhor sozinho. Naquela multidão, todo mundo conversando em grupo, ele vai sozinho. Aí eu me aproximei dele e ele parecia um boliviano, um colombiano assim. Eu olhei para ele e eu falei em espanhol, né? Perguntei o nome dele, aonde ele ia. Aí ele me responde em inglês, que ele não entendia espanhol. Aí eu perguntei em inglês de onde ele era, ele falou assim, eu sou da Palestina. Eu nasci em Belém. Eu falei, ai, que bom, que Deus te abençoe. Aí nós continuamos, entramos no restaurante. Quando chegamos no restaurante, cadeiras suficientes para os 120, eu assento com minha esposa, conversando com todo mundo, do meu lado ficou uma cadeira vazia. Quem é que assenta do meu lado? Aquele senhor. Ele assentou do meu lado, e aí ele puxa a conversa, me dá um cartãozinho dele, tem esse cartãozinho até agora. Aí ele pergunta assim, qual é o teu papel nesse encontro do Parlamento e Fé, lá em Nova York? Aí eu falei, eu vou pregar amanhã no encerramento. Que vai fazer? Aí eu falei, o que é? Aí ele falou, não, promete primeiro. Aí eu falei, não, o que é? Aí ele, promete. Eu falei, me diga. Aí ele, não, promete. Eu falei, não, fala o que é. Aí ele disse o seguinte, amanhã o senhor pode dizer para eles o seguinte, vá pregar o evangelho na Palestina também. Aí eu falei, tá, eu vou fazer isso. Aí ele falou, mas o senhor promete? Eu falei, prometo. Quando eu vi aquele homem emotivo, abracei nesse lugar dele. Aí eu procuro, quando eu vejo, ele está saindo lá pela porta do restaurante. Nunca mais o vi. No outro dia eu fui pregar e eu disse, aliás, naqueles dias, houve aquele ataque do Hamas contra Israel, e depois Israel começou a guerra contra o Hamas. Quantas pessoas já morreram lá? Lembro disso, aquela Palestina também. É que agora não dá para esperar mais, porque estamos falando de vidas eternas. Vidas eternas que precisam pelo menos ouvir uma vez o Evangelho do Senhor. O nosso dever é pregar, o do Senhor é salvar. Nós pregamos, o Senhor opera segundo a vontade dEle. Mas nós não temos outra opção. O ir é a única razão de ser. O caminhar, ir para frente, meus queridos irmãos, é nosso. Nós precisamos ir. E eu me lembro dos Uai-Uai, eu acho que tem um Uai-Uai aqui, quando Forochá, pela primeira vez, recebeu a Bíblia completa, uma das primeiras Bíblias completa inteira, e ele segurava a Bíblia na mão aberta, e ali toda aquela festa, e o pessoal falava assim, olhava para ele, ele falou assim, o que vamos fazer com esse livro? Houve um silêncio geral, e ele com a Bíblia aberta, ele falou assim, eu já sei, nós vamos a todos os lugares anunciar o que está nesse livro. E o povo gritou cheio de alegria. Meus queridos irmãos, isto é natural no ser, no novo convertido. É natural, o novo convertido sai para anunciar o Evangelho. O novo convertido não para. O novo convertido está cheio de paixão, cheio de amor, de gratidão pelo que experimentou. Eu não sei o que acontece com a gente. Depois de um tempo, a gente se acostuma. As pessoas se acostumam. E, inclusive, escutamos em alguns lugares as pessoas falando, esse novo convertido está assim, mas isso é fogo de palha, isso vai passar logo, logo, ele vai ser igual eu.
aquietado, sentado em alguns lugares. Meus queridos irmãos, eu falo agora para os povos, as nações indígenas que aqui estão. É teu dever, é tua responsabilidade, mas acima de tudo, é um motivo de gratidão e privilégio pregar o evangelho para os teus parentes, pregar o evangelho em outras aldeias, pregar o evangelho aonde quer que as pessoas estejam. Vocês precisam sair, vocês precisam ir e anunciar o que vocês ouviram, falar o que vocês ouviram, contar a experiência de vocês em todos os lugares. É tempo, meus amados irmãos, de anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei muito feliz ontem quando o Ricardo, cacique menor, né? Sobre a ousadia dos parentes. E principalmente diante dos governos, diante das autoridades. Vocês precisam levantar a voz. Eu me lembro, irmãos, quando duas autoridades importantes, uma ministra do Supremo Federal e uma, eu não vou mencionar o nome aqui, foram lá no Vale do Javari e aquela senhora disse que iria tirar todos os missionários da aldeia. Aí um dos índios que estava lá naquela reunião falou, aqui não, aqui nós queremos os missionários, aqui não vai tirar não. E sabe, irmãos, aquilo foi impactante para eles. Para aquelas duas autoridades, uma ministra do Supremo escutou isso da boca de um crente fiel. É isso que eu estou falando para vocês. Chegou o tempo de vocês. Aliás, irmãos, o tempo de vocês passa rápido. Passa rápido. Eu plantei um pé de jabuticaba em minha casa. E pela primeira vez o pé de jabuticaba ia dar fruto. Irmãos, quando eu vi aqueles frutinhos, todo dia eu olhava lá, né? Não tem coisa mais bonita, né? Eu olhava o pé de jabuticaba, os frutinhos aparecendo, e aí eu vi, eu falei, opa, vou comer jabuticaba. Mas eu fui e viajei. Quando eu voltei, cheguei de noite em casa, e fiquei esperando no outro dia cedo. Aí quando amanheceu o dia, eu corri no meu pé de jabuticaba. E, irmãos, quando eu vou me aproximando, eu vi o chão pretinho. Não tinha mais nenhuma jabuticaba no pé. Se você não colher na hora, o fruto vai cair. O fruto vai cair. E sabe, meus irmãos, é hora de nós fazermos o que nós temos que fazer. E aqui para o Complay, 35 anos, né? 34 anos. O Henrique era novinho, não tinha um fio de cabelo. Eu continuo mesmo, mas você, né, os outros... Todo aquele pessoal, 34 anos. O Complay tem feito um papel fantástico, incrível. Nós estamos aqui com 84 etnias. 88 etnias. 88 etnias. Vocês representam, aqui representado, mas tem muito mais por aí. E vocês falam, uau, fantástico. Irmãos, fantástico é, mas isso aumenta a responsabilidade de vocês. Complay, querido, meus irmãos crentes de várias etnias, chegou a hora de vocês, ousadamente, com prudência, é claro, mas com coragem, com ousadia, falar para todos os lugares que nós vamos anunciar o Evangelho. Que nós vamos pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E nós estaremos com vocês o tempo todo. Nós contamos com vocês e vocês podem contar conosco. Nós vimos o Rinaldo de Matos indo para a glória. E muitos de nós já estamos amadurecendo. Chegando o nosso momento glorioso de encontrar com o Senhor. Anseio por aquele dia. Enquanto isso não acontecer, vamos continuar pregando o Evangelho. Mas vocês precisam assumir o papel que Deus tem dado a vocês. Eu falo isto, não é que vocês não têm tido, o papel que vocês têm feito é incrível. Mas nós estamos conclamando para que orem, para que tenham expectativa e façam aquilo que vocês precisam fazer,
E eu tenho certeza que o Senhor vai dizer ao coração de cada um de vocês o que precisa ser feito. E vocês farão para que esse nosso país ouça o Evangelho antes que seja tarde demais. Antes que alguns não vão para a eternidade sem escutar de Cristo. Antes que este mundo corrupto que estamos vivendo aumente a pressão e seja necessário pagar o preço terrível que muitos têm feito. Que Deus, na sua infinita glória, os abençoe ricamente. E eu quero vê-los. Deus há de me dar vida. Deus há de me dar vida para escutar um dia um relatório do Complay, dizendo: nós temos representação total no território brasileiro. Estamos em todas as etnias, junto com as missões, primeira, segunda e terceira onda, junto com